sou o Cauã e hoje estamos ao vivo para mais um programa Bola Rolando. Antes de começar o programa, já compartilhem aí o vídeo aí no Facebook para ajudar assim o programa a ter visualizações e a TV também. Então vamos lá. Essa semana foi sorteado os confrontos da Copa do Brasil dos times catarinense e o Atlético de Tubarão é o time que vai pegar a maior pedreira. O Atlético de Tubarão vai enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena Baixada. Só que o Atlético de Tubarão tem a vantagem do empate. Caso aconteça um empate, o Atlético de Tubarão avança. O Criciúma pega o Cianorte. O Cianorte é um time da 4ª divisão brasileira. O Criciúma joga no Heriberto Wilson. Só que como o Criciúma é mandante, o Cianorte tem a vantagem do empate. O Figueirense enfrenta o Oeste. O Oeste também com a vantagem do empate. E o Avaí pega o Juventude fora. O Avaí tem a vantagem do empate. Como eu já expliquei o programa passado, a premiação da Copa do Brasil foi dividida em grupos. Então nem vou explicar nesse programa. Nas notícias nacionais, o Cruzeiro está de olho numa joia de 10 anos. O guri se chama Everton. Ele é o jovem, o brasileiro mais jovem a ser patrocinado pela Nike. Ele se destacou ano passado jogando Sub-9 e esse ano já disputou até o Sub-13, isso com 10 anos. Esse guri, ele se destacou jogando uma Copa que tem ali na região de Goiás, mas ele na verdade é de São Paulo. Nessa Copa tinha olheiros de vários clubes, inclusive do Cruzeiro. O Flamengo, Fluminense e São Paulo ainda tentam disputar esse garoto, só que já o pai dele já tem quase tudo acertado com o Cruzeiro. O Oswaldo de Oliveira foi demitido do Atlético Mineiro depois de discutir com o jornalista. Ele já não vinha fazendo um bom trabalho. Para o futebol brasileiro, não um bom trabalho. Ele tinha 20 jogos. Ele tinha 9 vitórias. E acho que era 6 empates e 5 derrotas. Ele tinha um aproveitamento de 55%. Só que para o futebol brasileiro isso é muito pouco. O Oswaldo de Oliveira, ele já ia ser demitido a qualquer momento, mas depois da briga foi só uma brecha para a diretoria do Galo demitir ele dando uma desculpa. Agora, o Botafogo e o Atlético Mineiro estão disputando o Cuca que fez seu último trabalho no Palmeiras ano passado e ficou um tempo fora. O Cuca que inclusive já treinou o Criciúma em 2003. O Cuca, ele teve uma passagem muito boa em 2013 pelo Galo, onde conquistou a Libertadores e acabou sendo eliminado na semifinal do Mundial. Em 2016, foi campeão brasileiro com o Palmeiras e no final do ano ele acabou saindo. Só que em 2017 o Palmeiras estava numa fase ruim e trouxe ele de volta. Só que logo no começo ele já discutiu com o Felipe Melo e não teve bons resultados. Já o futebol brasileiro vive só de resultados, ele foi demitido. Não importa o futebol que o time está apresentando, mas se vir resultados ruins, o técnico vai ser demitido. Sendo que é mais fácil demitir um técnico do que o time inteiro. Mas tem muitos times aí que é os jogadores que não estão dando conta. E o Cuca tem 95% de chance de ir para o Atlético Mineiro. O Botafogo demitiu seu técnico depois da derrota para o Aparecidense na Copa do Brasil. Os torcedores foram protestar no aeroporto e até o Felipe Neto, youtuber, reclamou no Twitter. Ele disse que ele é patrocinador, mas o coração de torcedor roga mais. No Corinthians, em São Paulo já. O Carille teve uma conversa com o André Sanches e admitiu à imprensa que o time vai ter vendas sim. E o primeiro vai ser o Maicon, cerca de 6 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Maicon, ano passado, fez o primeiro turno muito bem e no segundo turno já ficou no banco.
Ainda na entrevista, ele admitiu que na conversa com o André Sanches, ele só quer um camisa nova, já que no momento o time não tem, e os que tem são muito fracos para cobrir a venda do jogo. O jogo foi artilheiro do campeonato ano passado com 18 gols e foi vendido no começo do ano por 11 milhões de euros ao time do Japão. O Corinthians contratou daí o Júnior Dutra, que não é o mesmo nível de jogo, e o Júnior Dutra fez 8 gols somente no campeonato passado. Já o Casim não tem nem o que falar, é um péssimo jogador, não tem nem a metade da capacidade do jogo. O Rafael Vaz foi emprestado do Flamengo para a Universidade do Chile, e na Universidade do Chile ele vai disputar a Libertadores. Rafael Vaz, que chegou do Vasco, acho que foi no começo de 2016, e quando ele chegou ele teve assim uma expectativa muito grande, porque no Vasco ele vem fazendo uma boa temporada. Daí quando chegou no Flamengo não conseguiu cumprir o esperado dele. Ele já vinha sendo muito criticado pelo Flamengo, a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo tem essa como é que eu posso dizer? Ela não é a primeira vez que enterra um jogador no time. É o Muralha, que fez um ano muito bom pelo Flamengo, indo até para a seleção, mas depois que começou a ter um frango, acabou sendo muito criticado pela torcida e não aguentou. O Rafael Vaz vai jogar contra o Cruzeiro, o Racing e o vencedor de Vasco e Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann, que é um time boliviano. Essa semana saiu que o Grêmio queria contratar o Hernanes Brocador, mas o diretor executivo já cancelou isso daí da imprensa. Disse que era só uma história e no momento eles só estão observando o jogador. O Hernanes, que jogou no Flamengo por um bom tempo, foi campeão até da Copa do Brasil e fez uma ótima temporada lá. Depois do Flamengo foi vendido para a Europa e ficou um pouco apagado. Agora no momento ele é jogador do Bahia. O Bruno Henrique, ele levou uma bolada na rodada passada do Paulista, no jogo do Santos. Aos 10 minutos de partida levou uma bolada no olho e teve 5 lesões diferentes. E agora ele corre risco até de ficar cego. No momento não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, mas ele já está usando um óculos de proteção. No Vasco também. O Vasco e o Luiz Fabiano assinaram a rescisão de contrato. O jogador fez uma temporada apenas pelo Cruz Maltino. Em 20 partidas ele fez somente 6 gols. E em uma delas, 6 gols, 2 foram feitos contra o Corinthians no Brasileirão. O Vasco, com essa rescisão de contrato e mais de alguns jogadores, vai lucrar 25 milhões, só de contrato anual. O São Paulo agora está atrás do Luiz Fabiano, já que o São Paulo não tem um camisa 9 no momento, só o Diego Souza, que ainda não é muito camisa 9 mesmo de origem, e vai atrás do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano que agora está grátis no mercado e ele já declarou várias vezes que quer terminar a carreira no São Paulo. Tem alguém, Ralha? Leandro Rosa Borges. Abraço, Leandro. Alexandre Garcia, da TV Sul Garopaba. Alexandre, já vi uns vídeos teu, Alexandre. É um bom apresentador. Carlos Michelin. Abraço, Carlos. Só? Então tá. O Corinthians também vai estar negociando essa semana com o Ralf. E o Ralf, que foi campeão, ganhou muitos títulos no Corinthians, é um ídolo lá. Ganhou o Brasileiro 2011, Libertadores Mundial em 2012 e ainda ganhou o Brasileiro em 2015. Depois de 2015, o Corinthians vendeu o time inteiro para a China, praticamente, e o Ralf foi um deles. Agora ele está livre no mercado, depois de rescindir seu contrato final da temporada passada com o Beijing Guanjan, e o Corinthians vai atrás dele. No momento, o Corinthians tem tem Gabriel e Mantuan, Paulo Roberto e Edgar Júnior para a volância. E o Ralf com certeza chegaria para ser titular ou brigar com o Gabriel. Corinthians, no começo dessa temporada, eles negociaram com o Marlon, ex-zagueiro da Ponte Preta, só que não fluiu a conversa por causa que o time do Marlon queria 2 milhões de reais por 50% dos direitos. O Corinthians queria dar 1,5 milhão por 70%
dos direitos do atleta. Agora o Corinthians voltou a negociação depois da troca de presidentes. Agora com a chegada do André Sanches, o André Sanches vai atrás do Marlon para reforçar a zaga. O André Sanches, ele está sendo acusado de fraude na eleição, e eles querem dizer que ele comprou muitos votos para conseguir ser o presidente do time. O Ganso, agora na Europa, o Ganso ele foi cortado da Champions League pelo Sevilla e agora ele quer sair de lá. Ele não vem tendo muitos jogos e ele teve somente 11 jogos no Sevilla e fez 4 gols. E um desses gols foi de letra e pela Champions League. O Sevilla quer 9,5 milhões de euros pela venda do atleta. Foi o que pagou no São Paulo em 2016, quando o atleta foi comprado. O Ganso, ele já declarou várias vezes que não está feliz lá, quer ter mais jogos. Só que o Ganso ele tem que renovar seu futebol. Por causa, ele tem técnica, tem um bom passe, mas não tem garra, não tem vontade, não tem velocidade. É um jogador lento, é um 10 clássico, só que talvez ele renderia mais no futebol antigamente. Perguntando se tem algo do Palmeiras aí. Palmeiras? Isso. Palmeiras essa semana eu procurei, porque o Palmeiras está sempre nas negociações. Só que essa semana o Palmeiras está mais calmo. Se olhar o programa passado de quarta-feira, eu vou ter explicado um pouco mais sobre a negociação de Balbuena e Palmeiras. O Coutinho, essa semana, marcou seu primeiro gol com a camisa do Barcelona. Em 4 jogos, ele tem um gol e foi pela semifinal da Copa do Rei contra o Valência. O Barça já tinha ganhado o primeiro jogo por 1-0 no Camp Nou e agora venceu por 2-0 fora de casa. O Coutinho ainda declarou que foi uma felicidade imensa, não é qualquer momento que vai acontecer isso, não é qualquer um que vai poder fazer um gol pelo Barcelona. Nesse jogo também teve a estreia do Mina, que entrou aos 37 minutos do segundo tempo, no lugar do Piqué. O Mina teve 2 desarmes na partida somente, porque o Barcelona estava dominando a partida. Os gols foram de Coutinho e Rakitic. Coutinho ainda deu uma assistência e o gol do Coutinho ele recebeu uma assistência do Suárez aos 3 minutos do segundo tempo. O brasileiro Fred, do Shakhtar Donetsk, está quase acertado com o Manchester City por 50 milhões de euros. Lá no Shakhtar ele tem 115 jogos, 14 gols, 6 títulos nacionais, só contando Copa da Ucrânia e também o Campeonato Ucraniano. Ele já está na Turquia faz 5 anos. O Pep Guardiola, que essa janela que fechou quarta passada, ele já tentou contratar o Fred, só que o Shakhtar não colaborou e cobrou muito acima do que queria. Queria 65 milhões de euros e a multa rescisória já é 50. Com isso, o Manchester City não queria pagar nem a multa rescisória e desistiu da contratação. Mas agora voltou atrás e quer pagar os 50 milhões de euros. O programa passado foi falado da Rússia, da Copa do Mundo. Falamos da economia, mas o que foi falado? Dela na Copa do Mundo, um pouco da história dela. E como eu falei no programa passado, a de hoje é a Arábia Saudita. Vamos lá, Hélio. Começa falando da economia e da história. Opa, pronto. Derrubei aqui a coisa, o controle do ar, mas vamos lá. Prontinho. Vamos falar. Bom dia, Cauã, primeiramente. Bom dia, né? Ralha. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos falar agora um pouco sobre a Arábia Saudita. Primeiramente sobre a história, né? Vale ressaltar, acima de tudo, que a Arábia Saudita há registros de que teve pessoas ocupando o território que hoje a gente conhece como Arábia Saudita desde o período dos antigos sumérios. Os sumérios é uma das civilizações mais antigas que teve na história da humanidade, né? Não civilização mesmo, né? Tal como a gente conhece, não civilização de homens das cavernas, que daí isso aí aconteceu na pré-história.
Mas lá na antiguidade a Suméria foi das nações que mais se desenvolveu. O que o Beto está falando lá? O Beto está lá falando, mas eu não consigo ouvir. Depois ele vai nos falar o que ele estava dizendo lá. Voltando, a Arábia Saudita, então, a Arábia Saudita ela é ocupada desde os tempos da antiguidade e populações da Arábia Saudita coexistiram com os antigos sumérios. O Beto está dizendo, eu dei bom dia, mas é boa tarde. É o costume, porque eu sempre participo do programa do Beto Madeira, e lá é bom dia. Mas acontece. O costume. Então vamos lá. A Arábia Saudita, um outro detalhe sobre a Arábia Saudita, entre os aspectos gerais do país, é que boa parte do território é ocupado por deserto. No sudeste tem o deserto de Rub al-Jali, no norte tem o deserto de An-Nafud, que esse último é composto por areia vermelha. Também tem o Adana, que é uma estreita prolongação do An-Nafud. Então tem esse deserto An-Nafud e tem uma prolongação, ele se estende, e essa prolongação do deserto, esse aumento do território dele, recebeu o nome de Adana. A região do Planalto Central é cruzada por cursos de água quase sempre secos. Então ele é um país, de maneira geral, bem seco, né? Um país que boa parte do território dele, mais da metade, na verdade, né? Para ser mais específico, mais da metade do território árabe, da Arábia Saudita, é composto por deserto. A população é composta principalmente por árabe. Isso pode parecer meio óbvio, né? Mas existem árabes em vários países do Oriente Médio, não só na Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita, é claro que eles aparecem com maior frequência, né? 56% da população saudita são os árabes. Tem uma minoria, 18%, que é composta por imigrantes, e esses imigrantes eles vieram lá da década de 1950. Também tem os beduínos, que é um povo nômade. Para quem não sabe, os nômades são aqueles povos que eles não têm uma moradia fixa. Eles não ficam como nós, que nós temos uma casa, que nós geralmente ficamos a maior parte da vida nessa casa. Eles não, eles ficam se deslocando de lugar em lugar, os nômades, né? E esses nômades, eles ocupam 23%, né? A língua nacional é o árabe, e entre a economia, a agricultura e a pecuária são as atividades básicas, mas desde o desenvolvimento da indústria petrolífera, busca-se a diversificação industrial. Lembrando que a Arábia Saudita ela faz parte da OPEP, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e ela é um dos que mais produz petróleo dessa organização. Então o país ele tem uma rica reserva de petróleo. Ele é o primeiro exportador mundial do petróleo cru, na verdade, né? E somente a antiga União Soviética e os Estados Unidos produzem mais petróleo. Também é um destacado produtor de gás natural. O elevado número de peregrinos que cada ano visitam Meca e Medina é outra fonte importante de divisas, significa fonte de renda. Por que esses peregrinos visitam a Meca e Medina? A Arábia Saudita ela foi onde se desenvolveu principalmente a religião islâmica. Os muçulmanos, os árabes, todo mundo sabe que eles têm uma religião própria. E parte do surgimento dessa religião atribui-se ao território da Arábia Saudita. E lá as regiões de Meca e Medina elas são regiões consideradas sagradas. Então, geralmente, quem faz parte da região islâmica, muitas vezes eles têm como meta de vida visitar pelo menos uma vez Meca ou Medina. Então, isso movimenta bastante turismo local, porque muita gente, todos os anos, eles acabam chegando lá no país em busca dessas cidades. Vocês sabem que lá eles têm uma crença própria, eles acreditam em Alá, eles têm o Alcorão, enfim, eles têm uma religião um pouco diferente da nossa, né? Nossa aqui é o catolicismo, o cristianismo. Lá não, lá é o islamismo. Em termos de história, basicamente, eu já falei da economia, que é basicamente pecuária, agricultura e o petróleo, né? A Arábia Saudita ela foi a pátria dos semitas que desde o início do quarto milênio deslocaram-se para a Mesopotâmia e a Palestina. No primeiro milênio antes de Cristo, o reino mineu estava bem estabelecido ao longo da costa do Mar Vermelho. Eram nômades e pastores. Depois os nabateus se estabeleceram um pouco mais ao norte. O país foi objeto de luta pela hegemonia entre os etíopes e os persas. Os persas também um povo bem antigo. Os etíopes vêm da Etiópia. Etiópia é na África. A partir do século V, Meca substituiu em importância a cidade nabateia de Petra.
Maomé, o profeta do Islã, nasceu em Meca, um dos motivos pelo qual é considerado uma cidade sagrada. Em 630, após a retirada de Maomé e seus seguidores para a cidade de Medina, o islamismo iniciou uma rápida expansão por todo o Oriente Médio. O califato se estabeleceu primeiro em Damasco e depois em Bagdá. Damasco é a Síria, hoje em dia é a Síria, a capital da Síria atualmente. Bagdá é a capital do Iraque. O Império Otomano é a atual Turquia, obteve seu controle quando conquistou o Egito, em 1517. Egito também, na África. Na África e Ásia, na verdade. Né? O Egito ele ocupa uma parte dos dois, mas a maior parte dele é na África. O Império Otomano obteve seu controle quando conquistou o Egito, né, em 1517, mas não pôde estender sua autoridade para o interior. No século XV foi fundada a dinastia Saúde. Em meados do século XVIII foi estabelecido um Estado árabe que perdurou até 1865, quando o reino foi dividido entre vários clãs e os otomanos. Em 1902, Abd al-Aziz ibn Saud começou a reconquista em 1932, depois da unificação dos territórios, renomeou seus vastos domínios como Arábia Saudita. Então, toda essa região que hoje a gente considera, que a gente chama de Arábia Saudita, ela na verdade ela foi nomeada em 1932 por essa figura, que tem um nome muito comprido que eu não vou repetir aqui. Com as divisas do petróleo, desenvolveu um amplo programa de modernização, fortaleceu as relações com outros estados do Oriente Médio e adotou uma política de amizade com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Basicamente é isso, um pouco da história, né? Até quando ela se estabeleceu como Arábia Saudita mesmo, tal como a gente conhece. Agora passo a vez para o Cauã, que ele vai falar sobre a Arábia Saudita enquanto seleção. Eu lembro de uma vez que eu vi um jogo da Arábia Saudita contra a Alemanha, em 2002. Foi a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei. E eu lembro que ela tomou uma goleada de 8-1, se eu me engano. Eu ia comentar isso agora, uma goleada, da maior goleada que a Arábia Saudita já sofreu na Copa foi em 2002, 8-0 para a Alemanha. A Alemanha que ia perder a final naquele jogo, ia perder a final para o Brasil com um gol de Ronaldo. Lá para a Ásia, para lá, tem uma Copa chamada Copa Golfo, que é disputada em 2 anos. A Arábia Saudita já conquistou 3 vezes essa Copa. Em 1994, 2002 e 2004. Como eu já falei, é em 2 anos. Geralmente acontece no ano da Copa, no ano da Olimpíada, ano da Copa, ano da Olimpíada e assim vai. Na Copa da Ásia, ela já conquistou 3 vezes também, 1984, 1988 e 1996. O jogador que mais atuou com a camisa da seleção é o Mohamed Al-Deaya. Esses árabes têm um nome complicado, né, Ryan? Bastante Mohamed. Sim, é bastante. No Egito também tem esses Mohamed. Talvez o Mohamed mais conhecido é o Salah. Então, continuando aqui. Ele atuou 178 vezes com a camisa da seleção. O maior artilheiro é o Mahed Abdibullah. Não é fácil falar esses nomes aí, não. Com 67 gols. Interessante é que a primeira partida oficial da Arábia Saudita foi justamente contra o Egito, onde ganhou por 3-1, em 1957. A maior goleada já sofrida pela Arábia não é 8-0 para a Alemanha, mas sim um 13-0 para o Egito. O Egito e a Arábia que já se enfrentaram várias vezes também. A maior goleada que a Arábia já deu numa seleção foi 8-0 contra o Malca. Então agora para o desempenho na Copa dela. A melhor campanha dela foi em 1994, onde caiu nas oitavas de finais e ficou em 12º lugar. E a sua pior campanha foi justamente também em 2002, ficando em último lugar, em 32º. Em 1994 ficou em 12º, eliminado nas oitavas, e depois nas outras 3 Copas que disputaram, não passou da primeira fase. Em 1998 ficou em 28º lugar, em 2002 ficou em 32º lugar, em 2006 ficou em 28º lugar. Então a Arábia Saudita é uma seleção que está no grupo B da Copa do Mundo, vai pegar a Rússia, Egito e Uruguai, e não tem uma história em Copa do Mundo. A Arábia Saudita entra
para eles uma classificação para a Copa do Mundo é muito conquistado. Ela não tem um jogador muito conhecido hoje em dia no futebol mundial. Eu pessoalmente não conheço nenhum. E isso daí sobre a seleção da Arábia. A seleção da Arábia, então, entra só para cumprir tabela nessa Copa do Mundo, para completar os 32 times. A gente não deve desmenosprezar porque a Arábia chegou lá, né? Então, quer dizer que tem muitas seleções abaixo dela, inclusive a Itália. Mas vai gente falar, mas campeonato lá da europeu com o da Ásia. Mas a Itália ficou fora para muitas seleções fracas também. Então a Arábia classificou muito bem e espero que vá bem na Copa do Mundo, né? Porque é sempre bom ter uma Copa do Mundo forte, porque esse ano tem muitas seleções fracas. Então, esse daí foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas quem? Abraço, Ednei. Cineide Marcos. Cineide Marcos. Abraço, Cineide. Daiana Oliveira. Olá, quem? Abraço, Daiana. Beijo. Parabéns, hein? Feliz aniversário. 31 anos, hein? Oi, idade. Israel Madeira. Abraço, Israel. É sim. Peraí. O Carlos Michelin, o Criciúma foi no começo do programa, tá? Se você puder votar lá, vai estar lá no começo do programa. Quando encerrar, daí pode voltar lá. E se querer mais informações, também nos programas de segunda e quarta vai ter bastante. Segunda-feira eu espero vocês aqui 3 horas novamente no programa Bola Rolando. E só para deixar informado, a próxima seleção é o Egito. Eu gosto bastante da história. Egito é bom.